Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu? Foi por ti, foi por mim que morreu Jesus, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus. Nós temos que ter no nosso entendimento formado este acontecimento, sempre com este ato do amor de Deus, guardado, firmado, andando com fé e esperança, dentro de tudo aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus executou e operou por nós na cruz do Calvário não é uma coisa vã que se encontra em qualquer esquina. O que Jesus fez por nós e operou por nós na cruz do Calvário não é aquilo que os homens apresentam dentro das religiões. O que Jesus fez por nós e operou em nosso benefício na cruz do Calvário não é nada disso que o mundo apresenta pelos seus caminhos. Nós precisamos dar ouvido ao Evangelho de Cristo para poder verdadeiramente receber, encontrar e se conduzir naquilo que Deus nos proporciona, nos oferece e realizou em Cristo por nós e para nós. Tudo que nós precisamos conhecer para ser bem-aventurado está na mensagem do Evangelho de Cristo, em nenhum outro meio. Então tudo que Jesus operou por nós na cruz do Calvário, é isso que nós temos que guardar, estar firmado, perseverar, confiar, acreditar no que foi realizado na cruz do Calvário, por nós, pecadores, todas as pessoas que habitam neste mundo chamado Terra. Deus amou os homens, a humanidade, de uma tal maneira que levou ele, através desse amor, a agir para salvar o homem, por meio de uma salvação, não dentro de um caminho de igreja, não dentro de um caminho de devoção, não dentro de um caminho de prática, não dentro de um caminho de obra do homem, não dentro de uma vida religiosa, querendo ser bom, querendo ser merecedor, ter virtude para que seja alcançado por Deus. O que Deus operou, o ato de amor por Deus para salvar o homem, ele operou através de Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus receba essa sua salvação que ele oferece aos homens, não por nenhum meio desses que o mundo leva as pessoas a viver na religião, na vida de caridade, na vida de devoção às instituições. Esse não é o caminho. Oh glória, como é bom conhecer a verdade do Evangelho de Cristo. Não é esta propaganda mentirosa em nome de Evangelho que o povo está vivendo aí, dentro desses locais, religiões, igrejas, instituições, seitas, grupos filosóficos, religiosos. Não! A verdade nós precisamos conhecer, é aquilo que o Evangelho de Cristo nos revela. Oh glória! E nós precisamos conhecer o que esse Evangelho nos ensina, nos informa, porque o Evangelho é uma informação pela qual nós temos o meio para ser conduzido a Deus, pelo que o Evangelho informa, o meio pelo qual o homem pode ser salvo, o meio pelo qual o homem pode chegar a Deus, é pela informação do Evangelho. Nós temos que andar dentro da direção, da doutrina, da instrução, do sentido, da orientação que o Evangelho de Cristo nos dá. Tem muita gente andando dentro de outras direções.
Tem muita gente sendo guiado por outros meios, caminhos, ventos de doutrina, heresia de perdição. Tem muitos que estão dentro, não da verdade de Cristo, estão dentro das instituições, andando nas verdades dos homens, relativa, que não leva a Deus. A verdade absoluta de Deus, para branco, para preto, para rico, para pobre, para incrédulo, para crente, para doutor, juiz, advogado, ladrão, estuprador, assaltante, assassino, papa, padre. A verdade absoluta de Deus que leva o homem a ser salvo, conhecendo e se dirigindo para a salvação, ela é absoluta para que todos andem por ela. É um só caminho, é uma só verdade, é um só Deus, por onde recebe o homem pelo único caminho que ele estabeleceu. Não é por nenhum desses caminhos que estão aí sendo propagado e anunciado ao povo, por onde a multidão está seguindo, como forma de vida com Deus. O único meio para você verdadeiramente viver na direção de Deus, em comunhão com Ele, seguindo para a esperança da vida eterna com Ele quando daqui partir, é pela direção que o Evangelho nos informa. A verdade do Evangelho de Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me ouve neste momento, seja prudente, esteja atento mais a ouvir, não se deixe levar pela emoção, pela embriaguez, pelo movimento que o mundo está aí vivendo, que leva o povo a uma vida mentirosa, uma vida cega de fé em Deus. Deixe-se conduzir pelaquilo que o Evangelho nos ensina. Seja prudente, esteja mais atento a ouvir, seja lúcido, seja sóbrio, seja coerente, seja crítico, questione, busque entender, porque depende do entendimento a vida com Deus. Não depende de uma direção de vida religiosa. Não depende de uma filiação a uma igreja. Não depende de uma vida na formalidade religiosa. Vida com Deus, salvação, depende do entendimento que você está tendo. Depende de entendimento. E o entendimento que leva você a ser salvo é quando você tem o entendimento, o esclarecimento, o conhecimento da informação do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem é o grupo, quem é a forma, a nação, quem é a pessoa, seja crente, seja católico, seja espírita, seja israelita, seja grego, seja gentio, seja judeu, não importa quem é, qual é a cor, a raça, a nação, a cultura, a religião, todos só podem ser salvos pelo verdadeiro e único caminho que Deus estabelece, o Evangelho de Cristo Jesus, que é por onde o homem tem um conhecimento, um entendimento para chegar a Deus, por onde ele é guiado para a vida com Deus. Paulo vai dizer isso, Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer, não me envergonho. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo sofreu muito pregando o Evangelho. Paulo foi muito perseguido, muito excluído, muito combatido. Paulo diz, não me importa com isso. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Posso ser desprezado, perseguido, posso ser ameaçado, posso ser não recebido, posso ser excluído, posso ser não aceito pelos irmãos, mas não me envergonho de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para salvar. Eu sei que nele estou salvo. Estou levando para você a salvação. Se você também crê nele, no Evangelho, não é se você estiver dentro de nenhum local. O que a humanidade precisa não é de igrejas abrindo. O que a humanidade precisa não é ser religioso. O que a humanidade precisa não é viver a vida do bem, porque já vivem,
já são religiosos, já estão vivendo o igrejanismo, já estão dentro das suas religiões, já vivem suas devoções, seus sacrifícios, suas penitências. Não é isso que leva o homem a Deus, porque se isso levasse o homem a Deus, Jesus não tinha vindo. Se igreja fosse o caminho para Deus, Jesus não tinha vindo. Se religião fosse o caminho para Deus, Jesus não tinha vindo. Se a vida do bem fosse o caminho para Deus, Jesus não tinha vindo. Se viver uma vida dentro da formalidade religiosa, dentro de um grupo, dentro de uma igreja, de uma religião, praticando, sendo devoto, vivendo a obrigação, as ordens, os mandos e andando na formalidade de usos e costumes, dentro daquele critério que a religião determina, se isso fosse a vida de santificação e de caminho para Deus, Jesus não tinha vindo. Porque antes de Jesus vir, o mundo já vivia isso. E continuava perdido. E todos que vivem neste caminho continuam perdidos. Vida com Deus, comunhão com Deus, santificação para viver com Deus, é por meio da verdade do Evangelho de Cristo. Você tem que observar. Essa tua vida de prática, de devoção, de fé, de ida, de busca de Deus, de tudo, está dirigida pela verdade do Evangelho? Eu te pergunto, meu irmão, sem menosprezar o teu conhecimento. Eu te pergunto, meu irmão, sem desfazer da tua forma de viver a vida de fé com Deus. Eu te pergunto, meu irmão, sem querer aqui te ofender, mas eu te pergunto, essa vida de fé que tu vive, esse entendimento de vida com Deus que tu estás, esta prática e devoção religiosa que tu vive praticando, o Evangelho conduz você a isso? Está principiada no Evangelho? Está estabelecida pela doutrina de Cristo? Está principiada naquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja, que somos nós, pessoa? Reflita nisso. Eu posso citar aqui uma lista de vida religiosa, de prática dentro de religião, de movimentos, de cultos dentro de igreja, de observância de doutrina, que não condiz com o Evangelho. Eu pergunto, esse povo está indo a Deus? Deus vai receber esse povo só porque estão vivendo a formalidade religiosa? Se Deus receber esse povo, vai ter que receber todos os outros. Por que não? Deus vai receber esse povo porque eles estão vivendo isso dentro da igreja evangélica. Qual a diferença da igreja evangélica para a igreja católica, para os espíritas, para outros grupos denominacionais de religião? Qual a diferença? Se todos estão cegos, se todos estão sem a direção de Deus, só porque tem o nome igreja evangélica, aí você diz, não, mas aqui é a igreja evangélica. Mas essa igreja evangélica é apenas um ministério, uma fundação do homem. Porque Jesus não mandou ninguém seguir e nem viver dentro de igreja evangélica. O caminho para a salvação, o poder de Deus para salvar, não é uma igreja evangélica, é o Evangelho. O poder de Deus para salvar é o Evangelho. Nós temos que crer no Evangelho e não viver sendo devoto e praticante, sendo membro de uma religião evangélica. Está entendendo isso? De uma igreja evangélica. Quem criou essa ideia foi os homens, como os demais outros. Não tem diferença entre as religiões, evangélica, católica, espírita. Todas elas criaram um caminho paralelo ao Evangelho. Todas elas levam vocês a pensar que estão vivendo para Deus. Dentro das igrejas evangélicas, o que é que eles são ensinados lá? Aqui é a igreja de Deus, aqui você serve a Deus, aqui você adora a Deus. Qual é a diferença da católica? Lá também eles entendem que estão servindo a Deus, estão adorando a Deus. Ali eles estão buscando a Deus, é a igreja verdadeira. O Papa é o pontífice, é o representante de Deus.
Qual a diferença das religiões? De uma para outra? Nenhuma. Todas elas trabalham pelo mesmo formato, pelo mesmo preceito dos homens e não de Deus. A religião trabalha pelo formato estabelecido pelos homens, pelos preceitos dos homens e não de Deus. Todas elas. O Evangelho é a direção de Deus, é a instrução de Deus, é a verdade de Deus, é a direção de Deus para o homem seguir para encontrar salvação. O Evangelho não leva ninguém a viver sacrifício, penitência para encontrar justificação, para purgar a sua culpa de pecado. O Evangelho mostra que a justificação é por Jesus, não é por meio de obra de igreja, não é por meio de devoção de igreja. O Evangelho não mostra que o homem vai ser salvo porque ele tem que estar dentro de uma igreja, guardando as ordenanças, sendo salvo, guardando o sábado, sendo batizado, dando dízimo, vivendo dentro daquele grupo em comunhão, obediente, submisso e praticando tudo que aquela instituição manda. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que a salvação é por meio da fé, é crendo. Não é no que o homem estabelece dentro de igreja, é crendo no que a informação do Evangelho nos mostra, nos dirige, nos instrui. E o que é a informação do Evangelho nos instrui? A quê? Aonde é o alvo, o meio, o caminho para a salvação que o Evangelho nos mostra? Agora vai observar, você está sendo instruído para uma vida com Deus, uma salvação em Deus. Por qual caminho? Aí você que está dentro da igreja evangélica, você vai dizer assim, não, nós dentro da igreja evangélica, nós cremos em Jesus, nós não temos imagem de escultura, nós adoramos a Jesus, louvamos a Jesus. Meu irmão, deixa a luz de Deus abrir o teu entendimento. Deixa a luz de Deus guiar a tua mente e te tirar a cegueira espiritual, esclarecendo você da realidade que você está vivendo. Você diz isso, mas nega com a tua atitude, com o teu entendimento, com a tua forma de vida com Deus. Você diz que crê em Jesus, mas a tua prática de regra de fé não é a de Cristo. A tua forma de entender não é o que o Evangelho ensina. Você diz que crê em Jesus, mas você entende se não estiver numa igreja, não é. Você diz que crê em Jesus, mas você entende que tem que estar submisso e devoto e praticante às ordenanças da igreja, a obrigação da igreja, a doutrina da igreja. Você diz que crê em Jesus, mas entende que tem que adorar a Deus lá na igreja. Você diz que crê em Jesus, mas entende que a bênção de Deus na tua vida vem através do pacto, da obra, da campanha, da marcha que se faz na igreja. Você está entendendo? O seu entendimento está todo errado. Dentro das igrejas evangélicas, o povo está lá sendo ensinado a dizer que não, aqui nós servimos a Jesus. Jesus é o Senhor, mas eles não guardam a palavra de Cristo. Eles estão guardando e praticando a doutrina da igreja, o que os homens determinam. Isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Não vem com conversa para mim, não. Não vem com conversa para mim, não. Vou citar aqui alguns exemplos. Igreja CCB, Congregação Cristã do Brasil. Não, nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Olha o absurdo que é ensinado lá dentro dessa igreja. Eles não ensinam abertamente, mas lá dentro tem pregação dos pastores pregando isso lá dentro. Os anciãos, os líderes, quem for lá. Eles pegam o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, quando Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe o que eles ensinam lá? Ensinam sim, tem pastor pregando isso. Tem vídeos aí sendo colocados aí para mostrar esta heresia que é pregada dentro das igrejas, que se diz povo de Deus. Sabe o que eles pregam lá? Que é esse texto, quando diz, pela graça sois salvo, esta graça é a igreja cristã do Brasil. É a congregação cristã do Brasil. Eles ensinam lá que só é salvo os verdadeiros cristãos que estão no ministério das igrejas
Congregação Cristã do Brasil. Eles ensinam que essa é a verdadeira igreja, que guarda o verdadeiro mandamento, que usa o véu. Cuidado, irmão. É conhecida também como a igreja do véu. É só uma das heresias que ensinam lá dentro, mas eles falam de Jesus. Eles dizem que são de Deus, igreja evangélica. Quer ver outra? Adventista do sétimo dia. Aqui nós somos o povo verdadeiro de Deus, que guardamos os mandamentos, guardamos o sábado, porque ninguém pode ser salvo se não guardar o sábado. Quem ensinou isso? Jesus ou Ellen Goldwyn? Ou os fundadores da religião, da instituição ASD, né? Adventista do sétimo dia. Eles lá estão baseados, não é, dentro da doutrina de Cristo, irmão. Eles estão lá sendo conduzidos, guiados, formados no conceito doutrinário, dos ensinamentos da sua profetisa, dos seus líderes, fundadores do sistema religioso, adventista do sétimo dia. Porque a doutrina que eles ensinam lá contradiz com o evangelho. A doutrina que ensina a Congregação Cristã do Brasil contradiz contra o evangelho. Aí vai entrar Universal do Reino, que diz que é de Deus. Aí vai entrar Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus. Aí vai entrar Igreja Assembleia, que diz que é de Deus. Aí vai entrar Igreja da Graça, que diz que é de Deus. É a graça do homem. Aí vai entrar todas essas igrejas que diz que é de Deus. Porque quem é de Deus não é quem está dentro dessas igrejas. Quem é de Deus é quem está no Evangelho. Está entendendo isso? É muito importante você ser prudente e usar a sabedoria que Deus te deu, para conhecer a verdade enquanto você pode, para ser liberto. Amém? Então a verdade que nos leva a Deus não está dentro de nenhuma igreja, de nenhuma doutrina, de nenhuma linha doutrinária de pastor, teólogo, mestre, doutor, ancião, profeta, não. A verdade de Deus está no Evangelho. Nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo, porque tem um outro Evangelho de Allan Kardec dentro do Espiritismo. O Evangelho segundo os Espíritos. Que Allan Kardec, que foi um homem francês chamado Denisard Leon Hippolyte, disse que recebeu a inspiração, a revelação da verdade espiritual por espíritos que revelaram a eles a verdade da salvação. A verdade não está dentro do Evangelho segundo Allan Kardec. O Evangelho não foi Allan Kardec que trouxe. O Evangelho não foi Espírito que trouxe. A informação de Deus, que é a verdade, por onde o homem é liberto, quem trouxe foi a própria verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Até porque o que ensinam lá, dentro desse Evangelho, segundo os Espíritas, negam a verdade do Evangelho de Cristo. Porque dentro da doutrina espírita, as pessoas que estão lá sendo formadas, elas entendem que elas que têm que reparar sua culpa, seu erro, através do karma, boas obras e reencarnação. Porque eles ensinam que uma vida só não é suficiente para o homem purgar o seu pecado, pagar a sua culpa. Ele tem que viver várias vidas reencarnando o sofrimento que é o karma para ele reparar sua culpa e chegar ao nirvana, à perfeição. Olha o que ensina a doutrina espírita, negando logo o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi feito com esse objetivo, para garantir ao homem o meio da purificação. Não é vida de igreja, não é devoção, não é martírio, não é penitência, não é sacrifício religioso, não é flagelo, não é vida de reencarnação, não é vida de nenhuma obediência a nenhum sistema religioso. O único meio para o homem ser justificado é pela morte de Cristo. Foi com esse motivo, objetivo, finalidade que Jesus morreu. Nós precisamos entender isso. Dentro do sistema doutrinário católico romano, as pessoas estão vivendo penitência de reza, de terço, para poder purificar suas almas. Inclusive tem até o ensino maldito
de fazer missa pela alma de quem morreu, oferecer reza pela alma de quem morreu. Isso não condiz com a verdade do Evangelho. Quem morre já segue com seu destino definido, já segue julgado, já segue com o seu destino eterno selado. Não adianta reza, nem terço, nem choro, nem vela. Quem morreu sem salvação segue ao juízo. Quem está vivo não pode fazer nada por quem morreu. E quem morreu não pode fazer nada por quem está vivo. Essa é a verdade que o Evangelho nos revela. Não adianta interceder por quem morreu. Não adianta pedir intercessão a morto por quem está vivo. Está entendendo isso? Mas a doutrina das religiões se dizem de Deus, mas ensina contrário. Não estão na verdade do Evangelho. Logo não são de Deus. É isso que a Bíblia diz. Quem é de Deus não é quem está dentro de uma igreja que diz que é de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra, é quem está no Evangelho. Porque a igreja, a religião, tem muitas no mundo. Todos dizem que são de Deus, mas Deus estabelece um critério para o homem ser dele. É para quem ouve e pratica a sua palavra. Não é para quem ouve e pratica a devoção religiosa, para quem é membro de religião, de igreja. É para quem é membro do corpo de Cristo. Povo de Deus é quem é membro do corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo. Não é para quem é membro de igreja alguma, instituição do homem. Todo mundo diz que é de Deus, irmão. Mas eu estou aqui trazendo essa informação, essa correção, repreendendo e corrigindo para despertar você. Vai ver lá na igreja dos mormons. Eles acreditam que eles são a igreja verdadeira de Deus. Se você observar um mormon, um adepto dos mormons, ele tem uma tajinha preta, que tem o nome aqui, Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Eles entendem que é a igreja remanescente, é a igreja fiel, é a igreja verdadeira. Vai olhar o que ensina a doutrina mormon. Vai analisar o princípio da doutrina do sistema religioso de Mormon. Primeira coisa, eles são ensinados e guiados pelo livro de Mormon, não é pela doutrina de Cristo. Aonde um homem chamado Joseph Smith diz que foi recebedor da salvação, da verdade da salvação, aonde ele disse que um anjo chamado Moroni apareceu a ele e deu a ele a revelação em placa de ouro da salvação. Já é uma mentira para quem conhece a verdade, porque a graça e a verdade não vieram por anjo nenhum. João capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A salvação de Deus para o mundo foi anunciada pelo próprio Jesus. Não foi por anjo, não foi por Moroni, que não existe esse anjo dentro da verdade espiritual de Deus. Mas lá dentro da doutrina de Mormon, eles são instruídos de que eles são os verdadeiros povo de Deus, onde eles dizem que o sacerdócio de Arão permanece ainda, e eles têm um supremo dentro do sistema religioso, que é o sacerdócio principal. Todos os sistemas religiosos, ele tem um homem, que é aquele que é o presidente de todo o sistema, de onde emana toda a autoridade para o povo servir. É pelo líder, é pelo religioso presidente. Na Igreja Católica tem o Papa, o Pontífice. No sistema religioso evangélico tem os pastores presidentes. Lá no sistema de Mormon tem o quê? Tem o ancião, tem o sacerdote. Eles dizem que é da onde emana toda a doutrina, por esse sacerdote. Os testemunhos de Jeová tem os anciões, o corpo governante, que é da onde emana todo o conceito doutrinário para eles. Pelo grupo do corpo governante formado por 11 homens, 11 anciões parece. No Espiritismo tem os chamados de... Me esqueci agora como é que se dá o nome lá no Espiritismo. Daquele que traz as mensagens. Daqueles que são os líderes, os guias.
E todas as religiões têm. Agora eu pergunto, vem cá. E no Evangelho, na Igreja de Cristo, quem é o cabeça? Quem é o pastor presidente na Igreja de Cristo? Jesus deixou Pedro, Paulo foi para ser o cabeça da igreja? Jesus deixou Pedro, Paulo, ou João ou Tiago para ser o maioral da igreja? Jesus deixou algum homem na igreja dele como presidente, como o pontífice substituto, como ensina o sistema católico romano, vicário de Cristo, substituto de Cristo. Dizem que Pedro foi o substituto de Cristo. Sabe por que Pedro não substituiu a Cristo? Porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo vive, é Ele quem guia a sua igreja, é Ele que dirige a sua igreja, é Ele que protege a sua igreja, é Ele que guarda a sua igreja, é Ele que está com a sua igreja para garantir que essa igreja venha prevalecer. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Pedro não é o substituto de Cristo. Pedro foi um homem falho, pecador, limitado, morreu. Está lá o seu espírito guardado no descanso para o dia da ressurreição do corpo. Jesus não. Jesus é quem guia a sua igreja. Jesus é a cabeça da igreja de Cristo. Não é de igreja evangélica. Das igrejas evangélicas, a cabeça é os pastores, os donos das igrejas. Da igreja de Cristo, a cabeça é Jesus, onde essa igreja tem que ser submetida a Ele, tem que jurar fidelidade à doutrina dEle, tem que andar sua vida de regra de fé e prática pela palavra dEle, aonde essa igreja tem que estar nele e a palavra dEle em nós, não é dentro de igreja alguma. A igreja de Cristo não foi chamada nem convidada a estar dentro de igreja nenhuma. A igreja de Cristo está em Cristo para ser igreja. Glória a Deus. Vai ver o que ensina as religiões? Vai conhecer a formação doutrinária? Vai ver a profissão de fé dentro dessas religiões quando tu se batiza? Lá dentro? Tu vai jurar fidelidade ao sistema que tu estás lá se batizando. Não é a Cristo. Jesus mandou guardar a palavra dele. Jesus não disse que para nós ser fiel a Ele tem que estar dentro de alguma igreja. Jesus não disse que para a gente santificar a nossa vida a Ele tem que estar guardando obrigação, devoção, formalidade religiosa, usos e costumes de igreja alguma. Como hoje o povo está aí vivendo preso, submisso sobre o fardo pesado das igrejas com proibição. Não pode isso, não pode aquilo. Eu estava vendo um pastor arrogante, prepotente, dizer assim: aqui na minha igreja, quem quiser vir para cá, vai ter que ser assim. Aqui na igreja a mulher não pode usar brinco. Aqui na minha igreja a mulher não pode usar maquiagem. Se não quiser, saia. Olha aí. Olha a prepotência dos homens, que diz que é ministro de Deus. É mentira, irmão. E o povo está lá, sendo escravizado em negócio deles. Em nome de vida com Deus, de temor a Deus. É um temor vã, que consiste só em obedecer o homem. Você não está sendo conduzido na palavra de Deus. Você está vivendo a Deus uma adoração vã, dentro do preceito dos homens, não dentro da verdade do Evangelho. Está entendendo isso? Os homens são prepotentes, os homens são autoritários, os homens dominam sobre o povo, irmão. Jesus disse que entre a sua igreja não deve ter grande que domine sobre ninguém. Jesus disse, entre vocês, não deve ter quem domine sobre vocês, porque o próprio Jesus é quem guia, é quem domina, é a quem nós devemos prestar reverência. E aqueles que foram vocacionados para o ensino da palavra, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, nós temos que honrá-lo, obedecê-lo, vigiando se eles estão na palavra. Se eles não trouxerem a doutrina de Cristo, não receba, aparta-te deles, porque eles não é a quem nós devemos submeter e jurar fidelidade e a nossa devoção, como muitos estão fazendo hoje, sendo devotos aos homens dentro das igrejas deles. Então nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho pelo Evangelho de Cristo. Está entendendo, irmão? Irmãos, eu peço desculpa a vocês, porque muitas vezes quando eu estou pregando, eu me exalto um pouco na expressão e no tom da voz. Eu preciso me disciplinar nisso. Eu entendo que eu estou errado nesse comportamento de expressão e de tom de voz. Eu preciso ser mais moderado, ser mais
longânimo, paciente para pregar a palavra. Mas eu quero que você entenda, mesmo com esse comportamento que eu preciso me disciplinar, sendo um pouco acolorado, eu me deixo exaltar um pouco na voz, o tom da voz, no gesto, mas o que você precisa entender é que o que eu estou levando é a verdade, irmão. Eu falo isso, eu me exalto um pouco assim por causa da indignação. Eu fico indignado de ver o povo sendo levado pelo engano. Esses homens que dizem que é de Deus, privando o povo da verdade. Eu combato contra a mentira, a falsificação da palavra, a deturpação, onde os homens estão manipulando a palavra de Deus, tomando a autoridade de Cristo e tirando de Cristo a autoridade do povo e levando o povo a colocar a vida em obediência a eles e não a Cristo. Nós temos que obedecer a Cristo, e como eu obedeço a Cristo? Eu ouvi um pastor dizer assim, escute aí, porque eu falo muito sobre essa questão, aponto muito esse erro em relação a esses líderes, principalmente das igrejas evangélicas chamados pastores. Mas não é só pastor, é padre, é papa, é ancião, é outro de religião. Mas ouvi um líder da igreja evangélica, a maioria dos líderes das igrejas evangélicas, que são os pastores, que usam, né, a palavra que parece ser verdade, é os que manipulam mais a palavra de Deus. Sabia disso? Sabia não? Vou te dizer aqui. Padre, papa, líderes de outras religiões, eles não manipulam tanto a palavra de Deus como a maioria dos pastores das igrejas evangélicas. Você sabe qual é o grupo de líderes? Qual é os líderes que manipulam mais a palavra de Deus? Que falsificam mais a palavra de Deus? Vocês sabem qual é os líderes dos grupos religiosos que manipulam mais a palavra de Deus? São os pastores da religião evangélica. Não fique aí escandalizado, não. É verdade. Sabe de onde vai vir a heresia, a falsa doutrina, os falsos mestres? Do meio da igreja. Não vem de fora, não. Vão se levantar do meio da igreja. Sabe onde estão os falsos profetas pregando a mentira para o povo? Dentro das igrejas. É só você usar a mente, buscar conhecer a verdade, analisar, examinar a Bíblia e ver aonde estavam os falsos profetas. Deus precisava levantar um profeta para enviar o povo, porque o povo estava cego, perdido. Você está entendendo isso? Jesus, quando veio, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Por quê? Todo o povo lá dentro do sistema religioso judaico, todo o povo estava cego. Todo o povo de Judá estava cego no tempo do profeta Jeremias. E os falsos profetas que estavam pregando mentira, estavam dentro no meio do povo. O povo estava glorificando eles, ouvindo eles, aclamando eles como homem de Deus. Quando Deus levanta Jeremias, o povo não aceita, porque o povo já estava com a mente cauterizada pela mentira dos falsos profetas, com o coração duro, e não recebiam a verdade de Deus para adverti-los. Dá uma lidinha lá em Ezequiel, capítulo 37, naquela passagem do vale de ossos secos. Você sabe o que Deus está ensinando ali para a gente? Tem muitos pastores que pegam isso para fazer campanha. Campanha do vale de osso seco. Miseráveis, falsificadores da palavra, mercenários, fazem negócio do povo, enganando o povo, deturpando a palavra de Deus, privando o povo da verdade, não ensinam que a palavra está nos advertindo. Eles criam um movimento, eles criam a sua ideia, a sua interpretação. É por isso que eu exalto a minha voz, eu me indigno, irmão. Eu fico indignado, é por isso, desculpa aí. Eu vou me disciplinar. Eu preciso me disciplinar. Nós temos que reconhecer
Mas a verdade tem que ser pregada. Por isso que eu não me canso. E Deus diz, fale e não te cales. Eu sou contigo. Teve uma pessoa lá no Face que botou um comentário, irmão, fica calado. Eu digo, essa é a vontade do diabo. Que eu me cale. Mas Deus, ele me manda pregar e não calar. Queira o diabo ou não. Porque eu sei que aquele que me mandou pregar está comigo. E ninguém prevalecerá contra mim. Foi o que ele disse a Jeremias. Jeremias, esse povo vai investir contra ti. Mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo para te livrar e salvar. Deus disse a Jeremias, quando mandou Jeremias denunciar todo o comportamento espiritual e vida herética do povo de Judá, que estava sendo conduzido uma vida maldita em nome de Deus pelos falsos profetas, que agradavam os reis, que agradavam o povo com a mentira, para viver satisfazendo-se no meio do povo, na conveniência. Eu não quero ser conveniente, eu não quero agradar o povo, eu não quero ser exaltado pelo povo, eu não quero poder receber aplauso do povo, que o povo me rejeite, mas que eu esteja aprovado por Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Eu quero ser aprovado pelo meu Deus, manejando bem a palavra dele. Estou preocupado com o povo, não. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Aí Deus levanta o profeta Ezequiel, no capítulo 37. Dá uma lidinha lá no versículo 1 ao 4. Deus mostra ao profeta aquela visão do vale de ossos secos. Tem pessoas que criam um tremendo mistério ali, né? Eu já vi pregador pregando ali, fazendo um mistério tão grande naquilo, gente. É tão simples de explicar aquilo. Aquilo foi apenas uma visão que Deus deu ao profeta, para mostrar ao profeta a condição miserável espiritual que o povo estava diante de Deus. Para mostrar ao profeta que o povo estava afastado, perdido de Deus. Deus deu a visão ao profeta para o profeta entender como estava o povo, para ele saber qual era a mensagem que ele ia levar para o povo, dentro da necessidade do povo. Deus é tremendo, Deus não faz nada para nos deixar sem entender. Ele quer que a gente entenda. Por isso que ele quer que a gente tenha entendimento dele. Não o que dizem esses falsos profetas. Olha, não busque entender não. É mistério, é mistério. Olha, escuta, irmão. Quando tu ouvir algum pregador, pastor, profeta, seja quem for, dizendo isso a você, você já vai saber que é um falso profeta, é um mentiroso. Está se fazendo ali. Porque nós temos que pregar a palavra e você tem que entender. Nós temos que buscar fazer você entender. Não é dizer, olha, não busque entender não. Olha, não toque não. Olha, não julgue não. Julgue. Você tem que julgar o que eu prego. Não me julgue pela aparência não. Julgue pela palavra que eu prego. Você tem que analisar o que eu prego. Não receba de imediato, não. Não fique que nem menino. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Fala, papai, fala, eu creio, até os ossos. Isso é menino que fica nesse movimento. O prudente está mais atento a ouvir, analisar. Está entendendo, irmão? Então Deus, ele quer que a gente entenda as coisas, a realidade dele. E Deus, ele dá a compreensão ao profeta. Ele não deixou o profeta vazio no entendimento. Ele mostrou a visão e disse ao profeta o que era aquela visão. Ele vai dizer que aquele povo ali, de Israel, e ele vai dizer, é assim que está esse povo. A visão fala em relação à condição espiritual do povo de Israel, que estava como vales de ossos secos, sem vida, sem saúde, mortos. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é que esse povo pensava que estavam vivos. É o que Jesus vai dizer a uma igreja lá no Apocalipse, as 7 igrejas.
Não me lembro agora qual foi a igreja que ele disse. Eis que tu tem nomes de que vive, mas estás morto. Meus irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente aí pensando que está vivendo com Deus, pensando que está na vida com Deus, está morto. Morto fala de separação. E Deus vai dizer, olha o que Deus vai dizer ao profeta. Vamos ler. Vamos ler para a gente entender aqui, para você ver que eu estou aqui ministrando a palavra. Eu não estou citando aqui porque a palavra já está aqui, ó. Mas eu quero que você examine, porque está aqui, porque veio daqui. Para a palavra de Deus estar aqui no meu entendimento, eu precisei ler, buscar, examinar, para ela estar aqui, para que eu não peque contra Deus usando ela, que está aqui. A palavra de Deus não é para estar aqui não, tá? Tem muita gente que usa aqui. Tem que usar aqui. Vamos lá. Ezequiel, vamos para a palavra. Abre a Bíblia aí, vai examinar. Você tem que examinar o que o pregador está pregando. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Olha o que Deus vai dizer ao profeta do povo. Olha o que Deus diz no versículo 3 e o 4. Eu quero chamar a sua... Vamos ler o 1 ao 4. Vamos ler. Que foi o que eu dei aqui no início. Vamos lá. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 4. Deus vai dizer assim. Isso aqui é o relato do profeta vai dizer. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Foi uma visão, tá? Não foi uma coisa literal ali. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Na visão dele, ele foi colocado num vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Meu irmão, sequíssimo é para lá de morto. Está entendendo? Agora olha o versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Eu acho interessante aqui, é porque eu gosto de, se eu ler um texto, eu gosto de estar explicando direto, aí demora muito, mas deixa eu explicar isso aqui para você. Olha o que Deus vai dizer ao profeta. Filho do homem. Ou seja, vamos simplificar. Deus pega Ezequiel, e vai dizer assim, Ezequiel, vem cá. Esses ossos secos podem viver? Olha o que o profeta vai dizer. Senhor, quem sabe é tu. Eu não vou julgar não. Nem que pode, nem que não pode. Tu é quem sabe. É tu que vai dizer. Porque quem sabe de tudo és tu. Tem profeta hoje querendo estabelecer algo que não está na capacidade dele. Profetas principalmente mentirosos. Tem pregadores hoje, irmãos, que quer definir, explicar uma doutrina que ele não vai conseguir explicar dentro de nenhum estudo teológico. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, não adianta. Tem pessoas querendo dizer assim, olha, porque o arrebatamento, ele não vai ser assim, porque você não pode, pelo estudo teológico, compreender isso. Só quem está pelo Espírito Santo, com a revelação do entendimento das verdades espirituais, só quem tem a mente de Cristo. Não adianta você fazer um curso de teologia dentro de seminário, não é pela sabedoria humana, não é pelo intelecto, é pela revelação do Espírito. Tem gente que quer definir como vai ser o céu, como vai ser o inferno. Tem gente que quer definir as coisas de Deus que não está ao alcance do homem. Mas eles querem ser mais sábios do que Deus. Aquilo que é para a gente entender, Deus nos deu, a gente entende. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, não vamos buscar entender aqui que não vai ter. Se Deus não revelar, não tem. E cuidado com a revelação de Deus. Porque toda a revelação de Deus tem que ser dentro da palavra.
E o Espírito de Deus, ele vai nos dar a convicção daquela revelação que é de Deus. É o Espírito Santo que testifica em nós. Não adianta o caso de Deus me revelou isso. Ei, eu repreendo essa tua revelação. Nós temos que ser prudentes, irmãos. A nossa luta, o nosso combate é espiritual, irmão. O que está em jogo em relação à nossa fé é a nossa vida espiritual. Não é questão de vida aqui na terra, irmão. O que está em jogo é o nosso futuro eterno. Quando daqui sair, o Evangelho nos convida a olhar uma esperança, não aqui na terra. O Evangelho nos convida a olhar a esperança do céu. Vem para cá. E aí o profeta diz, Senhor, tu sabe, eu não vou me meter aí não. Tu que sabe se tem vida ou não. Agora, olha o que Deus vai dizer ao profeta, no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Quando? Quando você ouvir a palavra do Senhor. Aí o Espírito de Deus em ti vai te dar a vida com Deus. Deus, abençoa nós, o teu povo na terra, com homens compromissados com o teu evangelho, para nos instruir com essa palavra, com a doutrina verdadeira, com a instrução que edifica e exorta e nos dá conhecimento. É o que eu te peço, Pai. Livra-nos dos enganadores, dos falsos mestres, dos obreiros de Satanás, que estão dominando o teu povo, influenciando e conduzindo a apostatar da fé, fazendo do povo negócio, privando o povo da verdade. Tem misericórdia, Deus. Nos ajuda a despertar, abre o nosso entendimento e nos dá, ó Deus, a tua graça para contemplar a tua verdade enquanto temos tempo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Para todos nós, membros que estamos no mundo inteiro, espalhados em todo lugar da terra, que formamos a tua igreja. Livra-nos do mal, Senhor, e não nos deixa cair em tentação. Essa é a oração que eu faço pela igreja do Senhor que somos nós, meus irmãos. Porque nós precisamos disso aqui para abrir os nossos olhos, irmãos. Não tem outro meio, não adianta você ir para a igreja passar 10 horas orando. Não adianta você subir monte para chegar mais perto de Deus. Não adianta você passar culto de vigília acordado à noite. Não adianta você passar 20 horas de jejum. Se você não tiver o conhecimento da palavra, irmão, tudo que você vive é vã. Você tem que viver e ser guiado e instruído pela palavra, que vai te dar o entendimento e o conhecimento da verdade. Por onde encontrareis, por onde você vai encontrar a direção verdadeira de Deus para uma vida firmada e firme nele, liberto e salvo. É pela palavra, meus irmãos, é pela palavra. Então o profeta aqui, voltando aqui, porque aqui, meu irmão, é um trabalho espiritual. O Espírito de Deus está trabalhando aqui, levando para você essa direção. Se você quer movimento, quer promessa, quer palavra de massagear o ego, quer ouvir o que Deus quer que você fale, você quer ouvir Deus falar o que você quer que Ele fale, vá procurar esses vídeos de oba-oba. Aqui não. Aqui você é instruído com a verdade. Você aqui é corrigido, é exortado, instruído, repreendido, ensinado com a verdade que liberta para o teu crescimento. Aqui tem doutrina, aqui tem ensino, aqui tem instrução. Não de doutrina de homem, de igreja ou de qualquer outra ideia. Aqui tem a doutrina de Cristo. A verdade do Evangelho de Cristo, pregada pelo Evangelho, para você ser abençoado. Amém? Então, Deus vai dizer, profeta, manda esse povo ouvir a minha palavra, para que eles vivam. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É isso que o profeta diz. O profeta não manda ninguém fazer campanha disso, daquilo, de avivamento.
O profeta manda o povo ouvir a palavra. Como esse povo vai ter vida com Deus? Se eles não têm a palavra. Se os falsos profetas estão tirando a palavra deles. Cuidado, irmãos. Então, voltando aqui, para onde eu estava. Quem são os principais grupos, o principal grupo religioso de líderes que falsificam a palavra? São os profetas, os pastores, os teólogos, os pregadores, dentro das igrejas evangélicas. Se tem um grupo de líderes que falsifica a palavra de Deus, que deturpam e manipulam a verdade do evangelho, são os pastores, líderes das igrejas evangélicas. Rapaz, o que o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas, em nome de fé em Deus, em nome de poder de Deus, meu irmão, é uma banalização. A gente vê aí nos vídeos, irmão. Dá uma olhada nos vídeos aí, dos comerciais das igrejas, do que o povo está vivendo nos cultos dentro das igrejas. O povo manifestado, desequilibrado, embriagado, dentro dos movimentos, possesso. O povo gritando para um lado, para o outro, muita gente caindo, gente subindo na parede, gente subindo nas mesas, gente correndo, outro rodando. Meu Deus do céu, que culto é esse? Agora o povo faz tudo isso em nome de poder de Deus. Meus irmãos, o evangelho é uma informação, e essa informação do evangelho de Cristo não nos leva a viver dessa forma, não nos leva a praticar uma vida de fé em Deus dentro dessa direção. Cuidado, irmãos. Esses grupos, essas igrejas, essas religiões que diz que é de Deus, não se submetem ao evangelho de Cristo. Pare para analisar o que ensina essa tua igreja. Esse teu líder, esse teu pastor, esse teu bispo, esse teu ancião, esse teu apóstolo, esse teu profeta, esse teu arcanjo, é tanto nome. Para analisar a fé que tu está vivendo aí. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer: examinando a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado, irmão. Paulo vai dizer, irmão, se examine se vocês estão na fé. Essa vida de Deus, esse entendimento de Deus, essa direção de Deus, essa forma de prática, de devoção a Deus. Analise se a palavra ensina isso. Para você viver na fé, tem que andar dentro da direção de Cristo. Dentro da doutrina de Cristo. Se você não estiver na verdade do evangelho, você está reprovado. Você pode gritar, pular, dizer que está dentro da igreja com mais poder. Pode cair fogo do céu. Esses fogos aí que o povo está dizendo que está caindo. Pode queimar a igreja de ficar só a cinza. Tem nenhum poder de Deus aí, irmão. Você está reprovado de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. Escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês receberam, no qual vocês creram, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nesse evangelho. Se não é que creste em vão, estão seguindo outros conceitos. Nossa forma de vida de fé em Deus, nossa devoção de prática, de regra, de vida com Deus, não é dentro de igreja, do que ensina o homem, é dentro do que o evangelho, a doutrina de Cristo nos ensina, irmão. Tanta gente perdendo sono para ir para a vigília, passar a noite acordada. Tanta gente sofrendo perigo, indo para monte, subindo morro de madrugada. Tanta gente deixando de viver a sua vida para viver devoto, praticante, cumprindo, obedecendo o que manda as igrejas. Eu pergunto a você, o evangelho ensina isso, irmão? O evangelho de Cristo ensina isso, irmãos? Por favor, em nome de Jesus, sejam prudentes, estejam mais atentos a ouvir, analisem o que ouve. O sábio
ele dá ouvido ao conselho. O sábio, ele atenta para o que ouve. O estúpido, o louco, o nércio, ele despreza o conselho. Ele não aceita a repreensão. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu não estou aqui em defesa do meu pensamento doutrinário, não. Eu não estou aqui em defesa do meu ministério igreja, não. Eu não estou aqui em defesa da linha de pensamento do meu pastor, não. Estou sim da linha de pensamento da doutrina do meu pastor Jesus Cristo. Eu estou aqui em defesa e pregando a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Não é uma vida de nenhum outro meio. Eu estou aqui cumprindo a função no corpo de Cristo, pelo qual eu fui incumbido como membro do corpo, pela vocação que Deus me deu para a edificação desse corpo, pelo ministério que Ele me deu da palavra, levar a palavra, corrigir, instruir, repreender, ensinar, orientar em justiça pela verdade do Evangelho, para que haja perfeição na igreja de Deus. Nós, cristãos, não crentes da igreja evangélica, dos cristãos que são membros da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, reflitam nisso. Busque entender o que é o Evangelho de Cristo, o que Ele nos ensina, e seja prudente, passe a viver sua vida nele, tá? Porque o trabalho do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O que é que isso quer dizer? O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja evangélica, católica, espírita. O que ele quer é levantar mais religião. É criar mais igreja. É criar mais profeta. É levantar mais pastor. É levantar mais teólogo. É criar mais conceitos doutrinários. E isso ele tem feito. Há uma banalização de doutrina aí. Há uma banalização de teólogos. Há uma banalização de ensinadores. Há uma banalização de igrejas. Há uma banalização de pastores. Por quê? Porque o diabo ele quer. Isso é ele que levanta, é ele que cria essa banalização. Para quê? Para tirar você do entendimento da verdade do Evangelho. Porque Deus tem levantado homens, não é para abrir igreja, é para pregar o Evangelho. Deus tem levantado profetas, pastores, apóstolos, pregadores, não é para estar sendo estrela dentro de igreja, nos púlpitos. Não é para estar cumprindo a agenda de eventos evangélicos. Deus tem levantado homens compromissados para levar a mensagem do Evangelho e corrigir, doutrinar, instruir o povo para que sejam edificados no corpo de Cristo, para que cresçam, para que sejam instruídos, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para a vida com Deus, pela verdade do Evangelho. Nós temos que ser prudentes. O que nós devemos se preocupar não é qual é a igreja que eu vou, é estar me preocupando em cuidar da minha vida e da doutrina. E ser prudente para ouvir e estar em locais aonde tem homens pregando o Evangelho de Cristo. Se alguém não prega o Evangelho de Cristo, esse tal não é de Deus. Aparta-te deles. Tem gente mais preocupada em cumprir a sua obrigação de tarefa de igreja, de presença de culto, de obediência aos seus líderes, da sua devoção e da sua formalidade, nos seus grupos, aonde vivem a social, os ajuntamentos, os entretenimentos, os eventos que distraem o povo perdido de Deus, pior do que um vale de ossos secos. Só podem ter vida se der ouvido à palavra. Não adianta culto de avivamento, não adianta campanha de poder, não adianta campanha de libertação, não adianta campanha disso, nem pacto, nem voto, nem submonte, nem passar noite de vigília, nem campanha de oração, nem de jejum. O que tem que levar o povo a viver com entendimento para a vida com Deus
é o povo buscar a palavra de Deus. O povo tem que ter fome e sede da palavra. O povo tem que ser motivado a buscar o entendimento da palavra. Não é buscar culto de igreja. Não é estar presente em obrigação, em trabalho e tarefa religioso. O povo tem que ser motivado a congregar para ser instruído, doutrinado, aprender de Cristo. Não é aprender a cumprir os trabalhos, as obrigações, as tarefas dentro de religião. Vou encerrar. Mas eu não posso deixar de encerrar essa ministração trazendo o exemplo de arrependimento que o povo de Deus teve diante da sua vida maldita, religiosa, desprezando a palavra. Vamos ler o que diz a palavra de Deus dentro de um fato relatado em relação ao povo de Deus, lá no livro de Neemias. Olha o que diz a palavra de Deus. Neemias, capítulo 8. Livro do profeta, livro Neemias, sacerdote, né? Não era profeta, não. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz o texto. E ele leu diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, a palavra de Deus. O povo estava atento, não era o cantor, não era o apóstolo, não era o profeta, não era o conjunto, não era o coral, não era a decoração da igreja, não era o paletó, não era o movimento. O povo estava atento à palavra de Deus. E aqui nesse contexto de Neemias, o povo foi até Esdra. Olha o que diz o versículo 1. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdra, que era escriba, que trouxesse o livro da lei, que o Senhor tinha ordenado a Israel por meio de Moisés. E Esdra, o sacerdote, como também ele cumpria a função sacerdotal. Esdra trouxe a lei para o povo. O povo queria ouvir a palavra, irmão. O povo queria ouvir a palavra. E foram até o sacerdote com sede da palavra. O povo precisava ouvir a palavra. O povo só tem vida com Deus pela palavra. Nós temos que sentir a nossa sede de Deus, a nossa fome de Deus. Não é por culto de emoção, não é por culto de entretenimento, é pela palavra. Devemos sentir fome e sede de Deus, e só podemos nos alimentar de Deus pela palavra, irmão, pela instrução, pela orientação, pela doutrina, pela correção, pela direção da palavra. Aí nós fortalecemos nossa vida, nós nos edificamos, nós estamos se firmando, nós estamos na graça, no poder, cheio de Deus, pelo conhecimento da palavra. Não por esses cultos de entretenimento, não por esses movimentos vãs, que o povo está sendo distraído, apostatando da fé. Meus irmãos, a importância da palavra de Deus, porque é o único meio de vida com Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da promessa de Deus. Não é por meio de nenhum outro lugar ou local. A própria palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, ele vai dizer, se vocês estiverem em mim, temos que estar em Jesus. Mas também, a palavra dele tem que estar em nós, para estarmos completos com a vida com Deus. Porque dizer que está em Jesus, todo mundo está dizendo aí. O problema é, a palavra dele está em você? Sua mente está iluminada pela verdade do Evangelho? Você foi a Deus verdadeiramente?
pelo esclarecimento do poder de Deus, que é o Evangelho? O Evangelho mudou o seu entendimento? Ou você mudou a vida formal e agora está vivendo dentro da religião evangélica? Vivendo a vida religiosa. A mudança de Deus para com o homem não é essa. A mudança vem pelo ouvir, que gera a fé, que nos leva a receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que é por meio da fé, recebendo de graça. E essa fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Romanos 10, 17. E Jesus vai dizer, quem crê será salvo. É preciso pregar. É quem crê, mas é crer na mensagem. Não é quem vive a vida religiosa. A Bíblia não diz que salvação é para quem vive a vida religiosa dentro de igreja. Jesus disse, ide e pregai. Quem crê é que será salvo. E for batizado. O batismo é o arrependimento para receber o Espírito de Deus, no qual estarão selados, inseridos no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo. Que Deus abençoe a vocês, que vocês possam refletir, meditar mais nessa instrução agora maravilhosa, que vai te dar esclarecimento. Pega esse vídeo, baixa ele e usa ele como instrumento de estudo para você analisar mais. Examina tudo que eu falei aqui pela palavra. E este vídeo está à disposição de todos vocês, tanto lá no YouTube, como aqui no Face, que eu trabalho aqui com lives ao vivo no Face, e publico no YouTube, como também eu publico no Kawaii. E você fica à vontade, se quiser ou não. Porém, seja prudente, busque a palavra. Que você não ouça por mim, mas busque ouvir a palavra por homens que estão pregando a palavra. Você pode dizer, não, eu não gosto muito de você. Eu não tenho muita afinidade com você. Eu não suporto a sua voz. Eu não suporto o seu jeito. Eu peço desculpa a você. Eu não posso fazer nada para lhe agradar. Mas que Deus levante outro homem e você tenha a oportunidade de ouvir a verdade de Deus por meio de outro homem, outro instrumento que Deus use, para que você não se perca. Porque você só pode ser salvo para Deus e por Deus se você for informado pela verdade do Evangelho. E nessa verdade você crê e se conduzir sem se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas ser prudente e andar por ela, perseverando até o fim, sendo fiel até a morte. Guardando a palavra de Cristo e não negando o nome dele, para alcançar, no final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Como disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E que Deus continue vos abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém? Aprendeu que a comunhão não é dentro da igreja, é pelo Espírito Santo, na doutrina de Cristo, na palavra de Deus? Olha o que Paulo vai dizer. Que o amor de Deus, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. A unidade da fé, o vínculo da fé, o vínculo da paz. Quem nos une no corpo de Cristo, sabe quem é? É o Espírito Santo. Quem nos torna em comunhão e membro desse corpo, igreja, não é batismo de religião alguma, não é ser membro de igreja alguma. Quando você crê em Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho, você, a partir daí, é inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, aonde você vai ser selado pelo Espírito Santo, que é a garantia de que você faz parte dessa igreja. Não é você estando dentro de uma igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz que o Espírito de Deus é o penhor e a garantia por onde agora nós tornamos na esperança, depois que cremos no Evangelho, fomos selados por esse Espírito para esta garantia de que vamos receber essa esperança da glória de Deus, a salvação.
E Paulo ainda vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, para este grande dia. A garantia de que somos de Deus, igreja de Deus, estamos guardados como povo de Deus, é o Espírito Santo. Tem muita gente sendo enganada, né? Achando que é de Deus porque está dentro de uma igreja, sendo propriedade daquele sistema, guardado a sua vida em devoção ali dentro, com a sua carteirinha de membro daquela instituição, para cumprir, obedecer e devotar sua vida a tudo que o sistema determina, porque eles entendem que ali estão guardados e seguros, como de Deus. Coitados. Que pena que o Senhor tenha misericórdia desse povo, que são os mais duros de coração para Deus. Você acredita nisso? São os que estão dentro das religiões, das igrejas, pensando que estão vivos, estão mortos, apostatados da fé e não sabem, caídos e perdidos. Mas nesta hora, Cristo está te esclarecendo. Desperta tu que dormes, para que não sofra a condenação da morte eterna. E que Deus nos abençoe. Aqui não tem agradar a ninguém. Aqui tem aborrecer a todos que estão na mentira, pregando a verdade. Este é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então saiba disso. Creia na mensagem do Evangelho, para você ser selado e inserido no corpo, igreja de Deus, tendo a garantia do Espírito Santo como possessão de Deus, para o dia da redenção. Que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos conduza, e nos ajude em nossas fraquezas, e não nos deixe ser manipulado e influenciado com a mentira do diabo, mas que ele nos conduza na verdade, que é Cristo, porque o Espírito Santo não guia ninguém dentro de nenhum outro caminho. Jesus disse que ele nos guiaria na verdade, e a verdade é Jesus, a doutrina de Cristo. E logo quem não está em Cristo e na doutrina de Cristo, por isso que o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É o que tem acontecido com esses homens, criando doutrinas, conceitos e meios para o povo viver, que não condiz com a doutrina de Cristo, que não é o que o Evangelho ensina. Logo, isso é um sinal para quem está dentro do conhecimento da verdade, vendo que esses homens não são de Deus. Nós devemos ser cuidadosos, zelosos de Deus. A mente de quem não está dentro do Evangelho, a mente de quem não conheceu a verdade do Evangelho, está assim, ó. Essa é a visão que está. Aquele que não tem o seu entendimento dentro da informação do Evangelho, está sem esclarecimento de Deus, está andando na escuridão, está sem o esclarecimento de Deus. Por quê? Quando eu falo na escuridão, eu estou falando no sentido espiritual. Não entende nada de Deus. Estão vivendo uma vida de louvor, de adoração, de servir, dentro de obras para Deus, mas estão cegos, perdidos. É uma fé cega. Por quê? Porque a mente do homem, para conhecer a verdade e viver com Deus, só pode ser iluminada com a verdade do Evangelho. Jesus vai dizer isso lá em João, capítulo 12, versículo 44, por aí. Jesus vai dizer: eu sou a luz que vem ao mundo. Ele é a luz. Logo, nele, nós estamos iluminados. Para conhecer a verdade espirituais de Deus, o caminho para Deus. O homem sem Jesus, ele permanece nas trevas. Ele pode dizer que crê em Jesus, que está adorando a Jesus, que é de Deus, que é enviado de Deus, que é profeta de Deus. Ele pode, o mundo tem direito, você tem direito, todos têm direito de dizer, pensar e achar o que quiser. Mas a verdade que prevalece não é o que eu acho, ou penso, ou entendo, ou o que digo. É o que está revelado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho
da glória de Cristo. Então, logo, o evangelho é a luz que ilumina a mente do incrédulo, a mente daqueles que estão sem a direção de Deus, sem o entendimento, estão entenebrecidos, com a mente escurecida. Como eu disse, a mente de quem não está conhecendo, dentro do entendimento do evangelho, está assim, ó. Não tem direção, entendimento nenhum de Deus. Fala de Deus, prega em nome de Deus, faz movimento em nome de Deus, pula, grita e marcha em nome de Deus, diz que Deus está usando, diz que é o poder de Deus, mas até agora está distante de Deus, está na escuridão, está perdido, não tem nenhum entendimento de Deus, está com a sua mente assim, escurecida, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é a luz de Deus. Nós precisamos estar com o nosso entendimento para com Deus esclarecido, para que você entenda, compreenda e veja a realidade de Deus. Você tem que voltar-se para o evangelho, você tem que buscar entender, conhecer e seguir a informação do evangelho, que vai iluminar a tua mente, para que você não permaneça na vida separada de Deus pela ignorância e pela dureza do teu coração. Olha o que Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer que os gentios estão separados da vida com Deus pelo entenebrecimento do entendimento deles e pela ignorância e a dureza do coração. O homem está separado da vida com Deus. Ele só pode ter a vida que é comunhão com Deus pela verdade do evangelho. Então, cuidado, cuidado, para que a sua mente, seu entendimento de Deus não esteja assim. Para o seu entendimento de Deus estar assim, para você ter a claridade, ter o esclarecimento, conhecer a verdade, ver as coisas de Deus como é, você tem que ter o evangelho. A informação do evangelho tem que estar levando para você o conhecimento de Deus. E você só conhece pelo evangelho. Você pode ser teólogo, pastor, doutor, profeta, o que quiser. Se você não for instruído e não conhece a verdade do evangelho de Cristo, até agora você permanece nas trevas. Mas que Deus, nesta noite, esteja iluminando a tua mente, para que você seja liberto, conheça a verdade, esteja vivendo com Deus verdadeiramente, com o entendimento esclarecido e conhecendo o caminho para Deus, a vida com Deus e a verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até mais. Sempre com o compromisso de pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além dessa verdade. Me visita aí no meu canal no YouTube, aqui sempre no Face e lá no Kawaii. E você vai ser edificado, instruído, exortado para uma vida edificada verdadeiramente em Deus, para prevalecer no final do labor desta vida. Amém?